um vídeo aqui falando sobre ruído de fundo e ruído de amplificação e também ruído de ISO de câmeras digitais. Então, para fazer esse vídeo eu vou precisar introduzir uma breve história aqui da evolução dos sensores de imagem. Então eu vou falar basicamente sobre câmeras da Nikon, que são as que eu mais conheço. Também vou usar aqui duas câmeras da Sony para conseguir fazer uma comparação, tentar fazer com que isso, digamos, fique um pouco mais esclarecido a questão do ruído de fundo, o ISO, ruído de ISO alto ou ruído de amplificação. Bom, no início da fotografia profissional no mundo, as câmeras eram bem primitivas. Aqui a gente vê câmeras desde 1986, que a Nikon era pioneira e uma grande referência mundial. Então tem câmeras que foram feitas para a NASA. Então eles tiveram toda uma história aqui que pode ser vista nesse chart aqui de modelos de câmera. A história, digamos, que mais nos interessa é aqui a partir de 2001, 2002, que foi o início da fotografia digital profissional, digamos, até dá para dizer que no mundo. Então, a gente percebe aqui, eu grifei em vermelho todos os sensores que são do modelo CCD. Então vejam que toda a fotografia ela iniciou com sensores CCD. Tá? E aqui embaixo são as câmeras de entrada. Então a gente pode ver que câmeras de entrada só ganharam sensor CMOS aqui mais ou menos em 2011. Então a D3000 tinha o sensor CCD e a 3100 um pouco depois, 2011 mais ou menos, já tem o sensor CMOS. Para ilustrar isso aqui eu quero mostrar uma diferença óbvia, no caso, visualmente desse tipo de sensor, que é o fato de lidar com luzes com alto contraste. Tá? Então, vou mostrar aqui, eu vou acender a lanterna. Então vejam aqui, ó, essa aqui é uma câmera com sensor CCD. Eu vou expor ela à luz. Vejam esses riscos aí que ficaram. Então, isso é uma característica do sensor CCD. Tá? O sensor está aberto, está enxergando ali a luz e ela causa esse tipo de problema aqui. Agora na próxima página eu vou mostrar por que esse vazamento de imagem. E aqui eu tenho uma câmera um pouco mais nova, já com sensor CMOS. Então eu vou expor, vejam que melhorou demais. As câmeras de todas as marcas, elas, digamos, deram um salto imenso de qualidade de imagem quando aconteceu essa transição aqui dos sensores CCD para os sensores CMOS. Então aconteceu primeiro nas câmeras flagship, que são as câmeras carro-chefe, as câmeras mais caras que tem. Então a primeira que apareceu com sensor CMOS na Nikon, na história da Nikon, foi a D2H em mais ou menos 2003, 2004. E depois teve outras modelo D2, mas essas câmeras eram caríssimas, inacessíveis. E tirando essa linha aqui flagship, que são as câmeras mais top de linha, mais caras, a primeira câmera que apareceu foi de nível profissional, que é um nível abaixo do flagship, então foi a D300. Então essa câmera aqui, digamos que para o nosso cenário de Brasil, ela foi a câmera que, digamos, teve mais quantidade, muito mais do que essas aqui, porque essas aqui eram caras demais. Então a revolução, digamos, na fotografia aconteceu a partir da D300. Depois teve uma câmera muito famosa que é a D90, foi usada muito, por ser uma câmera para entusiasta, tá? Então ela era bem mais barata que a D300, e depois para o mercado entry level
Upper Entry Level, teve a D5000. Houve um degrau aqui, nessa ordem aqui, primeiro no mercado flagship, depois por último aqui, quase 8 anos depois, no mercado de entrada. Então, quem tinha uma D3000 tinha uma performance, quem tinha uma D3100 tinha uma performance bem superior com relação a, no caso, o ISO. Poderia usar essa câmera aqui com um ISO maior, porque os sensores CMOS eram bem melhores do que os sensores CCD. E todas as câmeras com sensor 35mm, tá? 35mm, todas as câmeras que foram lançadas pela Nikon já eram com sensor CMOS. Então, os sensores 35mm, que são chamados de full frame de maneira errada, porque eles só são full frame para esse filme aqui, para o filme de 35, todos eles já entraram, digamos, não passaram por essa história aqui de possibilidade de não conseguir, no caso, subir o ISO muito, porque aparecia muito ruído. Então todas essas câmeras aqui que estão em vermelho eram câmeras que não dava para subir muito o ISO, porque em seguida já aparecia o ruído de fundo. Então chegava no ISO 800, o ruído de fundo já estava muito alto. Então aqui falando um pouquinho sobre esse tipo de sensor aqui, que é o sensor sensor CCD, sensor antigo. Esse tipo de sensor também foi evoluindo com o passar do tempo. No início ele tinha na frente dele uma região de uma área do sensor que era destinada a ser um registrador, um acumulador da informação. Então a área aqui nesse sensor, que era chamado de interline, era 50% perdida. Então a parte sensível era só a parte clara aqui, ó. Isso foi evoluindo. Teve os sensores de frame transfer, que metade também da área era para armazenamento da informação, então storage array e image array, tá? E tinha os sensores full frame, tá? Esse full frame aqui não tem nada a ver com esse filme aqui. Esse full frame aqui, no tempo do CCD, era uma tecnologia que foi inventada para melhorar a performance do CCD. Eu creio que essa câmera aqui, ó, uma câmera Sony, é uma DSC W570. Eu creio que essa câmera aqui é sensor full frame, tá? Só que quando eu falo full frame as pessoas pensam no sensor grandão, mas não, essa câmera aqui tem o sensor full frame porque os pixels são desse tipo aqui. Ela é uma câmera CCD com pixels full frame. Então isso aqui trouxe uma grande vantagem, um grande avanço nos sensores CCD. Então fizeram câmeras boas, tá? Que nem essa aqui é uma câmera pequenininha, é uma câmera boa. Porém tem aqueles defeitos que quando a gente aponta para uma luz muito contrastada, o pixel do lado vai sendo contaminado. Então, por exemplo, se a luz aparece aqui no meio, acaba contaminando os pixels do lado, tá? Esse é um efeito que acontece nos sensores CCD. Acontece em todos eles. Uma câmerazinha aqui, dá para dizer que ela é full frame, porque ela tem o pixel full frame. Não tem nada a ver com o tamanho do sensor, que foi uma confusão que foi criada mais tarde, por causa desses termos aqui, ó, full frame. Na verdade, aqui, certamente daqui em diante, todos os sensores já tinham esse pensamento full frame, onde o pixel já eram com esse pensamento aqui full frame. Mas isso aqui tudo é coisa do passado, não se usa mais sensor CCD em câmeras hoje em dia, tá?
É tudo CMOS. Então aqui também fala, eu li várias matérias sobre isso, que fala do sensor full frame, o pixel é full frame. Aqui tem o sensor frame transfer e aqui tem o sensor interline CCD. Aqui tem mais uma foto mostrando, olha, aqui ó, por exemplo, esse aqui é o interline CCD. Esse canto dele aqui não capta luz, só esse meio aqui capta luz. E aqui o CCD full frame transfer. Então todo pixel pode receber luz. Aqui tem mais um falando da mesma coisa. Aqui tem uma linha do tempo da Nikon. A gente vê aqui o lançamento da Nikon D1. Aqui ó, CCD, 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 CCD. Até que nas D2 a coisa virou CMOS. Então essa câmera aqui, mesmo digamos, com sensor CMOS, certamente era um sensor CMOS bem primitivo, né? Mas mesmo assim era uma câmera top de linha. Então todas essas D2 aqui eram câmeras top de linha, flagship. Então todas elas tinham o sensor CMOS, as D2. Depois teve a D70, que era CCD, D50 CCD, D200 CCD, D80 CCD, D40 CCD, em 2006. Aí continua aqui, ó, a D2X era CMOS, a D40X era CCD. Então aqui a D3 foi a primeira câmera com sensor de 35mm que a Nikon lançou em 2007. Então essa câmera aqui, a D3, certamente foi um marco na história da Nikon por ser a primeira com sensor de 35mm, que acabou sendo, a indústria acabou chamando isso de full frame, mas eu não vejo motivo para que seja colocado em manuais e tudo o nome de full frame, porque full frame não quer dizer nada, porque a gente tem que dizer que é full frame para alguma coisa. Então, e depois D300 é uma PSC. Eu estou vendo aqui nessa coluna, ó, 23 mm e aqui 36mm. Depois teve a D3X, 35mm. Depois teve a D60, que ainda era CCD. Depois teve aqui a D700, D90, CMOS já, D700 também CMOS, a D5000 CMOS e a última câmera com CCD que a Nikon lançou. Eu diria que isso foi muito tardio, porque foi em 2009. A última câmera com CCD foi a D3000. Depois para frente, todas as câmeras são sensor CMOS. Eu queria então mostrar que realmente antes tinha muito ruído quando os sensores eram CCD, eles sofriam disso, e é uma história que muita gente viveu com câmeras com sensor tamanho APS-C. Então esse trauma do sensor CCD ficou na mente das pessoas. Então quando as pessoas puderam passar para câmeras com sensor de 35mm, todas eram com sensor CMOS. Então esse é o salto de tecnologia. Isso que faz dar uma grande diferença na relação sinal-ruído. Eu consegui bastante matéria sobre microscópios na internet. Então para microscópio é muito importante o sinal-ruído, o ruído de fundo dos sensores. Aqui então tem o sistema da câmera. Então a gente tem aqui, isso aqui simboliza o pixel, é um fotodiodo ou um fototransistor. Ele trabalha com a luz de forma analógica. Então a luz, imagina que esse diodo aqui está polarizado com, por exemplo, 5 volts. No escuro ele está
entregando 5 volts para o amplificador aqui. Isso, esses 5 volts quer dizer o preto, por exemplo. Quando incide uma luz, ele, digamos, cai para 2 volts nesse pixel. Então esse pixel está informando aqui para o sistema de amplificação, né, o ISO, que são amplificadores analógicos também, que ele tem 2 volts. Então, se eu não estou aplicando a amplificação do ISO, digamos, esse 2 volts vai ser passado aqui do sistema de ISO, que é o sistema de amplificador, para o sistema de digitalização, que esses 2 volts tem que ser transformado num sinal digital que indique que é o branco, por exemplo. Então, se eu quero que esse sistema aqui amplifique, digamos, eu estou com um sinal, uma intensidade de luz aqui no sensor que está muito no limiar, então está muito escura, eu preciso aumentar o ISO. Então o sistema de ISO é que vai amplificar esse sinal para ser digitalizado. Então o que eu quero mostrar aqui nesse desenho aqui é que pode haver ruído aqui no pixel. Então é um fotodiodo, ele tem agitação molecular que a temperatura causa, digamos assim, no semicondutor. Então aqui também vai ter uma alimentação para esse estágio aqui. Então se essa alimentação aqui não for estável, isso vai gerar ruído, que vai ser digitalizado pelo DAC. Aqui também, esse sensor, esse fotodiodo, ele tem que ser polarizado com uma energia, com uma tensão. E essa tensão, se ela variar muito, a gente sabe que uma tensão, a bateria ela tem uma tensão contínua, mas esses circuitos são alimentados com uma tensão menor do que da bateria. Então, da bateria vai ser rebaixado por algum circuito que vai ter a sua micro variação de tensão, que vai alimentar todas essas etapas aqui da foto. Tá? Então a gente passa a ter uma ideia aqui que o ruído ele não está associado ao tamanho do pixel, ao tamanho disso aqui. O ruído ele vem de outras variáveis, de outras etapas. Aqui eu tenho uma tabela sobre informações de sensor. Aqui tem o Sony IMX071, que está equipando essa câmera aqui. É uma Nikon D7000. E aqui eu tenho o IMX 094, que equipa aqui a câmera Nikon D800. Então nessa tabela aqui a gente percebe que tem umas informações. Aqui fala o tamanho do pixel, 4,8 por 4,8. Aqui a Nikon, eu vou escrever aqui até D800 e aqui D7000. Então a gente tem câmeras com o mesmo tamanho de pixel, porém sensores de tamanhos diferentes. Esse aqui é um sensor, aqui está escrito full format, não está escrito full frame, tá? Mas então aqui ó, 35 mm e aqui é um APS-C. E nessa tabela aqui ela é bem reveladora porque ela tem nível de leitura de ruído. Então olha só, ele dá aqui o ruído de 2.3 a 3.2 para o sensor IMX071 e dá aqui de 2.4 a 3.2. Vejam que são ruídos bem semelhantes, são sensores da Sony. Aí a gente tem aqui então esses valores muito parecidos, apesar de serem sensores de tamanho bem diferente. Esse sensor aqui é quase 3 vezes maior em área do que esse, mas a gente tem ruído de leitura praticamente igual. E aí tem a corrente escura, tá? Que é o outro índice de ruído. Vejam que nesse sensor aqui é 0,007, 3 zeros, e aqui mostra um pouco mais de ruído para o sensor da D800. Tá? Outro detalhe é que essa tabela aqui é tirada de um folheto, um catálogo de câmeras para microscópio.
câmeras para visualizar o espaço, então é muito importante para eles essas informações aqui. E vejo que eles usam o sensor resfriado a menos 15 graus. Uma coisa que faz aumentar muito o ruído de fundo é o fato de o sensor estar quente. Quando o sensor aquece, o ruído de fundo aumenta muito. Aqui por último eu tenho um folder, um folheto aqui, uma matéria falando sobre como tá os sensores hoje em dia. Essas câmeras aqui, elas são com esse tipo de configuração. Então tem a microlente lá em cima, uma para cada cor de pixel, e aqui o sinal passa aqui pelo meio, o sinal luminoso passa aqui pelo meio e chega aqui onde tem o fotodiodo, o fototransistor. E agora as câmeras modernas, as câmeras mais recentes, de 2018 em diante, possivelmente, elas já vêm com esse tipo de configuração de pixel aqui. Então eles inverteram o sensor, então é como se fosse esse aqui de cabeça para baixo. Então, em vez da microlente estar lá em cima, eles viraram o sensor e colocaram aqui embaixo. Ó. Então, a lente vai direto onde é sensível. Então, esse sensor aqui é chamado de BSI, que é os sensores bem modernos que aproveitam melhor a luz. Então, o ruído de fundo, ele pode ser, digamos, combatido. Vou desenhar aqui nesse papel mesmo, com o aumento da faixa dinâmica. Então, se eu tenho aqui um sensor, por exemplo, alimentado com 5 volts, tá? E eu consigo usar ele de 5 a 2 volts, então aqui vai ser descartado, porque aqui está o ruído de fundo. Então eu vou ter essa área útil aqui para usar o sinal desse sensor. Então se eu comparar o sinal, que é isso aqui, com o ruído, então eu vou ter a relação sinal-ruído. Tá? Então o meu maior sinal é 5 volts e o meu menor sinal que eu posso usar é aqui 2 volts. Tá? Então eu consigo fazer por log. Essa relação aqui vai ter tantos decibéis esse sensor aqui. Então, para mim aumentar a faixa dinâmica, eu tenho que baixar o ruído de fundo. Então eu tenho que deixar ele, por exemplo, em 1 volt. Então aí o ruído de fundo vai estar aqui embaixo. Então eu vou ganhar mais um volt aqui. Então vai aumentar a relação sinal-ruído. Tá? E outra forma é eu aumentar aqui a tensão de polarização no sensor. Por exemplo, botar 7 volts. Então eu vou ter todo esse range aqui de 7 a 1 volt para trabalhar. Então aqui vira 7 volts. Então eu já vou ter aqui mais decibéis de relação sinal-ruído. Então, baixando o ruído de fundo e aumentando o range de tensão, eu consigo aumentar a faixa dinâmica de captação desse sensor. Eu vou fazer aqui um teste, eu vou mostrar aqui que não faz diferença se a PSC, o ruído de fundo está lá, queira a gente ou não. Bom, a situação é a seguinte, a lente está tampada, então não entra a luz na lente. Ó. Então eu tenho essa aqui, a D7000, e eu vou baixar o ISO aqui para a gente ver aqui a imagem como é que fica. Estou baixando o ISO. Aqui eu cheguei no ISO 6400, vejam que não tem, digamos, ruído. Aqui eu estou baixando o ISO 100. Então conforme eu vou subindo o ISO aqui, chega um ponto que o meu ruído de fundo toca na imagem, digamos assim, toca na informação. Então ó, aqui 6400 ainda eu não vejo o ruído de fundo, mas quando eu passo aqui de 6400, ó, ISO H7, deve ser alguma coisa perto de 10.000, ó, ISO H2, então eu já tenho esse tanto de ruído aí na tela. Tá? Então se eu bater a foto aqui, por exemplo,
eu vou ter uma foto com ruído. Então dá para ver que está azulzinho aqui a tela. Esse é o ruído de fundo. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha os pontos acesos. Não sei se vai dar para ver na filmagem aí. Mas eu vejo aqui que tem pontos. Então esse ponto vai estar na imagem. Se eu tirar foto de uma coisa clara, esses pontos provavelmente não vão aparecer. Vejam aqui os pontos, ó. Parece um céu. Então eu dei bastante zoom para poder ver. E aqui a outra câmera. Tá no ISO H2 também. Eu vou baixar aqui o ISO. Ó, baixei aqui, baixei um pouquinho já e já sumiu o ruído. Tá? Mas aqui, ó, e aqui em ISO 6400 eu não vejo muito ruído, tá? Mas se eu subir, aí já aparece o ruído bem forte. Eu vou bater a foto aqui, ó. Lembrando que a lente está fechada. Então tá aqui, ó, dá pra ver que tá acesa a tela. Esse é o ruído. Veja aí que parece uma TV fora do ar. Então isso é o registro da agitação molecular dentro dos fototransistores, dentro dos fotodiodos, que são o sensor de imagem. Então, apesar dessas câmeras aqui serem uma com sensor 35mm, outra com sensor APS-C, eu diria que a performance de ISO delas é muito semelhante. Elas são mais ou menos da mesma época. Os dois sensores têm medidas de leitura de ruído muito próximos. Então não faz diferença aqui uma ser com sensor 35mm e outra ser com sensor tamanho APS-C. Não faz diferença. São sensores com a mesma tecnologia. Se esse aqui fosse BSI, ele superaria esse aqui. Ou se esse aqui fosse um sensor APS-C, um sensor pequeno com BSI, tecnologia BSI, certamente iria superar essa aqui. Mas o tamanho do sensor não influencia. Tá? Aqui a gente está numa situação que não está entrando nenhum fóton no sensor. E o ruído está aí nas duas câmeras. Tá? Então não é o tamanho do sensor. Eu vejo muitos canais citando repetitivamente o fato de que o sensor APS ele é mais ruidoso, mas isso é uma lembrança, um trauma que ficou do passado, porque muita gente usava câmeras com sensor APS, CCD, e migrou para uma câmera com sensor 35mm, já CMOS. Então a migração de um sensor pequeno CCD para um sensor grande CMOS, o degrau de performance era imenso. Então as pessoas diziam, não, a APS não é boa, chamavam de cropada inclusive, mas não é cropado, o sensor está inteiro ali dentro. Então ficou aquela ideia de que as câmeras com sensor pequenos eram ruins, mas na verdade eram câmeras com sensor pequeno e CCD. Se fosse uma câmera, uma comparação de câmeras CMOS, com sensor CMOS, com as mesmas tecnologias, por exemplo aqui microlentes nas duas, as duas têm a mesma performance de ruído. Eu não vejo diferença de ruído entre as fotos dessa comparado com essa. Tá? Até posso fazer fotos reais com as duas e a gente pode comparar, mas eu não vejo diferença. Tá? Vejo muito fotógrafo que tem câmera APS se iludindo que quando conseguir ter uma câmera full frame vai mudar tudo. Não vai ficar a mesma coisa. Então, se eu pegar câmeras da mesma geração, com as mesmas tecnologias, eu vou ter o mesmo ruído de fundo,
e eu vou ter a mesma faixa dinâmica. Se eu quiser coisa diferente, eu tenho que procurar câmeras com outras tecnologias. E isso independe de ser sensor APS ou 35mm. Se a Sony quiser fazer um sensor APS que supere o sensor 35mm, ela consegue fazer tranquilamente. Tá? Mas não tem porquê, porque as câmeras com sensor menor custam menos. Então a Sony não vai fazer um sensor extremamente bom para câmeras que não têm muito valor. Então ela vai fazer os sensores melhores em câmeras que custam mais caro. Não é o tamanho do sensor. Então é isso aí. Um abraço.